Agora a gente começa a entrar num ponto um pouco mais avançado. Quando a gente fala de risco, a gente tem vários tipos de risco. E o mais comum é o risco de perder dinheiro, né? É o risco de preço, é ver o preço caindo muito e afetando o seu patrimônio. E aí, sempre que a gente for pensar, a gente tem que pensar em dois tipos de risco do mercado, do sistema, tá? Que é o risco sistemático e o risco não sistemático. Normalmente, vocês vão ver sempre o risco sendo medido em desvio padrão, em volatilidade, porque é a melhor métrica que a gente tem, mas não é o ideal. Mas o que isso quer dizer? O que esse gráfico mostra para a gente? O risco do sistema, gente, é aquele que a gente não consegue defender contra ele. Se a gente vai, por exemplo, comprar ação de banco, se a gente vai comprar, por exemplo, a ação do Itaú, eu tenho um risco que é o Itaú falir, fazer alguma besteira, emprestar dinheiro para quem não deve, não ser pago e ir por água abaixo. E aí eu posso comprar, por exemplo, a ação do Itaú e a ação do Santander. Qual que é a chance dos dois fazerem besteira e os dois falirem? Muito menor, mas ainda tem uma chance. E aí eu posso comprar do Itaú, do Bradesco, do Santander, diminuir ainda mais aqui na curva. Ainda tem uma chance de dar tudo errado? Tem, mas cada vez menor. Aí eu ainda coloco lá no meio JP Morgan, ainda coloco UI, e aí eu vou aumentando, vou diminuindo a chance de todo mundo fazer bobeira, mas eu ainda tenho uma chance que é o sistema inteiro e ao colapso. O que seria um exemplo nisso? Seria, por exemplo, uma das criptomoedas que a gente vê hoje, abolir o sistema de pagamentos dos bancos e poupança. Todo mundo começar a usar só usar a criptomoeda. Não tem mais cartão de crédito, não tem mais cartão de débito, não tem mais conta corrente, não tem mais poupança, é só o wallet digital. E aí eu fali os bancos, independente do banco que eu tinha na minha carteira de investimento, eu fali ela. Eu joguei ela a zero, praticamente. E o risco sistemático, a gente tem sempre que pensar nele que não existe um único sistema no mundo. O mundo é feito de um tanto de sistemas. Então, o Brasil é um sistema. Os Estados Unidos é outro sistema. A Europa é um outro sistema, a China é um sistema completamente diferente. Então, por que a gente tem que saber isso? A gente tem sempre que fugir do sistema um pouquinho. Tem coisas que não adianta você deixar todo o seu dinheiro no Brasil. Você pode ir diversificando ao máximo dentro do Brasil. Eu tenho 15 ações na minha carteira, mais CDB, mais títulos de tesouro, mais 30 fundos diferentes. Tá, está tudo no Brasil e o Brasil deu errado, foi tudo por água abaixo. Então, como que a gente diminui esse risco? Indo para um sistema diferente, fazendo um pouco de alocação, por exemplo, nos Estados Unidos, fazendo um pouco de alocação na Europa, na China. E a gente tem um veículo hoje para fazer isso. Então, agora que a gente entendeu o que afeta um ativo, vamos ver como que a gente monta uma carteira, né? Eu gosto muito de usar um framework de 5 perguntas. Qual que é o objetivo da minha carteira? Quanto que ele custa? Quando que eu vou precisar do dinheiro dela? O quão necessário esse dinheiro é hoje? E quais são os veículos que eu tenho para investir esse dinheiro? E entre esses veículos, que existem vários veículos para investimento, eu tenho que pensar sempre em duas coisas. Quais que eu conheço e quais são os mais baratos. Gente, barato pode parecer uma coisa meio pechincha, meio, nossa, mesquinho, né? Quando a gente está falando de investimento. Mas custo e investimento é uma das coisas mais impactantes na vida de uma pessoa, numa carteira de investimento, no portfólio, é o custo. Quanto mais barato o seu portfólio for, no longo prazo, isso faz uma diferença absurda. Quem mostrou isso foi John Bogle na Vanguard, e a Vanguard não é à toa que ela foi por décadas a maior gestora do mundo. E conhecimento, porque a gente tem um problema que é fazer a coisa, ter uma narrativa que deu certo, mas a gente não saber por quê. O Taleb, para quem não conhece, Taleb é quem escreveu a trilogia O Boxing Certo, que tem Cisne Negro, Antifrágil, A Cama de Procrusto e Iludidos pelo Acaso, uma série muito boa de ler. E ele dá um exemplo muito bom, que é o seguinte: se a gente pegasse um número absurdo, um número infinito de chimpanzés, desse para cada um deles uma máquina de escrever e deixasse eles batendo aleatoriamente, algum deles ia reproduzir uma cópia perfeita de Ilíada. Quer dizer que aquele chimpanzé é um gênio? Não, a gente só tinha um bando de séries aleatórias, e uma delas, né, por um número infinito, vai chegar naquilo. Qual que é o problema disso? Hoje a gente tem muita gente investindo, a gente tem muita gestora, a gente tem muito fundo e a gente tem muito ativo. Quando a gente junta isso tudo, pelo menos algumas pessoas vão fazer escolhas assertivas de investimento sem saber
e vão ganhar dinheiro com isso. E nesse momento a gente tem que ter muita humildade para voltar um pouquinho para trás e pensar, eu sei o que eu estou fazendo? Eu consigo controlar isso aqui? E a gente vai falar sobre isso, que a gente não precisa conhecer tudo ao pé da letra, a gente não tem que conhecer a vírgula de todos os investimentos e balanços financeiros e coisas desse tipo. A gente consegue hoje ter muito veículo que a gente consegue delegar o trabalho para alguém que entende fazer. E respondendo essas perguntas, eu vou pegar vários ativos, eu vou pegar aqui no universo de ativos que eu tenho, onde a gente pode falar em ação no Brasil, ação fora, ouro, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture, um tanto de coisa, e a gente vai começar a escolher qual que é melhor para eu colocar na minha carteira. E sempre que eu for pensar num ativo, né, compro ou não compro, coloco na minha carteira ou não, a gente tem que voltar para aqueles 3 pontinhos do triângulo. Ele tem que ter um que a gente chama de retorno real positivo. O que é o retorno real? É o retorno acima da inflação. Se a inflação foi de 4%, vamos lembrar, a inflação é aquilo que rouba a gente todo dia se a gente vê. Se eu tenho uma inflação de 4%, qualquer ativo que eu tenha na minha vida tem que render pelo menos 4%. Senão eu estou perdendo dinheiro e correndo algum risco. Então isso é um pouco óbvio. Eu quero um retorno acima da inflação para tudo, sempre que eu posso. Segundo ponto, a liquidez dele, né, o risco de liquidez tem que estar em linha com os meus limites pessoais, com o tanto que eu aguento ficar sem aquele dinheiro e com o quanto que a carteira permite. Vamos lembrar que tem carteira, por exemplo, que é para emergência. Eu não posso pegar ela e colocar, por exemplo, uma LCI de 90 dias do banco. Eu já tive LCI de 90 dias no banco. Ok, mas não era para carteira de emergência. Para carteira de emergência tem que ser uma coisa que eu saco a qualquer hora. E por fim, a gente tem que falar no risco. E como que a gente pensa com risco? É muito difícil, gente. Às vezes a gente faz essas contas de volatilidade, desvio padrão, dá muito trabalho, é complicado, nem sempre dá certo. A estatística ela tem margem de erro, mas eu diria que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que sempre pensar e que quando a gente para pensar um pouquinho, a gente vê que não é tão difícil lidar com correlação. Eu sempre quero algo de novo na minha vida. Ativo que ele tem uma correlação baixa, que a gente fala isso direto, vocês devem ouvir, correlação é baixa, descorrelacionado, isso é bom para carteira. No fim do dia, o que isso quer dizer? Que aquele ativo ele traz algo de novo para a mesa, ele traz alguma coisa que você não tinha antes. A gente quer sempre algo que a gente não tem mais, que a gente não tinha antes. E quando a gente fala em correlação, a gente tem isso correlação estatística e a correlação de fundamentos. Correlação estatística é aquela que vocês já devem ter se acostumado a ouvir visto alguma vez na vida, que são ativos com alta correlação. Eles andam muito juntinhos uns dos outros. Sempre que algum deles muda, o outro muda também de forma parecida. Então, fazendo um desenhozinho aqui, né, a gente tem alguns exemplos de correlação, a gente percebe que no primeiro gráfico a correlação é negativa. Sempre que um deles sobe, o outro cai. A gente tem a descorrelação, quase impossível da gente encontrar, que eles não têm muita linearidade entre eles são meio esquisitos, a gente não consegue muitas vezes traçar uma linha que define bem o movimento de cada um, pode ser para cima, pode ser para baixo, é complicado a gente fazer isso. E a gente tem a correlação positiva, que toda vez que um sobe, o outro sobe também. A correlação positiva a gente percebe rápido, gente, que a gente nunca quer muito uma correlação muito grande entre as coisas na carteira. Porque pensa, se eu tenho 2 ativos muito correlacionados, quer dizer que eles são muito parecidos. É mais do mesmo, não adianta, você não está trazendo nada de novo. Se você vai ter 2 coisas iguais, tenha só uma, compra 2 de uma, compra aquela que é mais barata, que você gosta mais, faz mais sentido. A correlação negativa, muita gente fala que é o ideal, mas isso é errado. Pensa que se eu tenho 2 ativos e eles têm uma correlação -1, toda vez que um deles subir, o outro vai descer. E quando a gente somar, eles vão ficar no 0 a 0. Então, eu não quero uma correlação negativa, eu não quero que uma coisa anule os meus ganhos quando eles existirem. Eu quero coisas que não dependam uma da outra, que é a descorrelação, a correlação zero, que normalmente a gente não acha na natureza. E aí a gente começa a falar de estatística, só que tem um problema que eu não gosto muito de estatística. Eu trabalho com estatística todo dia, mas eu sou bem cético. Estatística, ela mente para a gente direto e ela ilude muito a gente. A correlação muda muito. A gente pega esse gráfico aqui, por exemplo, a gente tem uma série de dados aqui em vermelho, uma série de dados aqui em preto. Eles têm uma correlação alta, a correlação deles é de quase perfeita, 99,3%. Então a gente pensa, poxa, eles são muito parecidos, essas duas séries de dados. Essas 2 coisas, elas andam muito juntas, devem ser 2 coisas muito parecidas. Mas quando a gente vai ver, isso aqui são dados de 2000 até 2009,
da taxa de divórcios em Maine e do consumo per capita de margarina nos Estados Unidos. Isso vem de um site que chama Spurious Correlation, eles têm correlação de um tanto de coisa, e várias vezes a mídia, a notícia, os bancos, eles falam, olha, esses ativos são correlacionados, descorrelacionados, mas isso não quer dizer muita coisa, a estatística. Ela pode ser facilmente manipulada e a gente não pode confiar tanto. A gente usa, mas tem que usar com muita ressalva. Isso, na minha opinião, é uma notícia muito boa, porque em vez de trabalhar com estatística, eu gosto de trabalhar mais com fundamento. A gente trabalha muito com estatística, tá? Aqui na nossa área. Mas o que importa no fim do dia é o fundamento. E como que vocês podem pensar em fundamento quando vocês forem montar suas próprias carteiras? E como que a gente pensa todo dia nas nossas também? A gente faz a parte estatística, mas a gente sempre volta para o fundamento. Eu me preocupo muito mais com o fundamento, tá? Que a gente olhar para as duas coisas diferentes, e ver se os fundamentos delas fazem sentido, se eles são parecidos um com o outro. Então eu tenho, por exemplo, aqui a Bolsa Brasileira e, de outro lado, a Bolsa Estadunidense. De cara, alguém pode virar para mim e falar, Pedro, a correlação vai ser alta. Os dois são bolsa, os dois são ação, os dois têm um risco parecido, nos dois você está comprando um pedaço de uma empresa. E pode até ser que, em alguns momentos, correlação estatística seja parecida. Agora, vamos parar para pensar na diferença entre as duas bolsas e os dois países. A bolsa brasileira, ela é basicamente, gente, feita de commodity, serviço bancário e infraestrutura. O que isso quer dizer? Que as maiores empresas do Brasil e que sustentam a bolsa, elas vendem petróleo, carne, minério, ou elas são grandes bancos como Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, ou elas são empresas de infraestrutura. Por outro lado, nos Estados Unidos, quais são as maiores empresas nos Estados Unidos hoje? São as de serviço e tecnologia, completamente diferente. Vamos mais um pouquinho. As empresas aqui do Brasil, onde que elas ganham dinheiro? Praticamente no Brasil. A JBS vende um pouquinho de carne para fora, a Vale vende muito para a China. As empresas elas vão vendendo, a Gerdau exporta um pouco de aço para o Canadá, tudo bem. Mas o grosso do faturamento delas é aqui no Brasil. Estão fazendo vendas aqui dentro. As maiores empresas hoje nos Estados Unidos, elas têm o que a gente chama de operação mundial. Então, são empresas como a Netflix e a Amazon, que têm serviços de streaming, entrega e a Uber, por exemplo, no mundo inteiro. Então, elas estão muito mais relacionadas à economia global do que à economia do país. Aqui, se a economia do Brasil degringolar, já era. Lá, se a economia dos Estados Unidos sofrer por um tempo, o que acontece às vezes, vai degringolar? Vai, mas se a América Latina estiver indo muito bem, ou a Ásia, ou a Europa, as empresas de lá continuam lucrando bastante. Terceira diferença, as empresas aqui, elas lucram em reais brasileiros. A gente gasta real brasileiro para comprar elas. E todo o balanço delas é em real brasileiro. Então, se o real vai mal, as empresas estão começando a ir mal automaticamente. Lá é em dólar. Então, são duas moedas completamente diferentes. Então, até agora, a gente só teve diferença. E, por último, que é uma grande diferença, não vou entrar muito no detalhe político, lá a gente tem muita presença aqui a gente tem muita presença de capital do Estado. Boa parte das maiores empresas do Brasil, elas ainda são estatais. Se isso é bom ou se isso é ruim, é uma outra história. Mas a gente fica à mercê um pouco do Estado. E lá é capital majoritariamente privado, o que muda completamente. Ou seja, quando a gente compra Bolsa Brasil ou Bolsa Estados Unidos, pode até ser ação, pode até em alguns momentos ter uma correlação estatística relevante, mas são coisas completamente diferentes. E a gente tem que tratar elas como diferentes. Quando você tem Bolsa Brasil e depois você compra Bolsa Estados Unidos, você está trazendo algo que você não tinha antes. Está trazendo 4 coisas novas em um só produto. E aqui é só para mostrar o impacto da correlação no risco, tanto que é importante para a gente diminuir a correlação. Aqui a gente tem 5 carteiras simuladas. A primeira dela tem produtos com 60% de correlação 0,6. A azul aqui é a segunda, 40%, a preta 20%, a amarela 10%, e a verde, que é o santo graal, né, é 0% de correlação. A gente nunca vai encontrar isso aqui, mas serve para ilustrar. À medida que a gente vai acrescentando mais ativo nas carteiras, chega uma hora que a gente chega num limite estatístico aqui. Então, para as carteiras de 60%, os ativos que são 60% um correlacionadinho com o outro, você pode ter 20 ativos na carteira, que é muita coisa. Você ainda vai ter um risco de uns 8%, 9%. Quando a gente chega em zero, você diminui o seu risco
para quase 2%. Você tem um risco quase 4 vezes menor, praticamente 4 vezes menor, com um potencial de retorno muito grande. Porque lembra, menos risco não quer dizer menos retorno. Mais risco não quer dizer mais retorno. Então a gente pode sim diminuir o risco e ainda ter um retorno maior. E a gente sempre procura isso com correlação baixa. Então, como que vocês podem pensar essa parte de agora? Sempre que vocês tiverem uma carteira de investimento, pode ser da sua aposentadoria, da reserva de emergência, da compra do carro, da viagem, ou qualquer outra coisa, sempre que você for adicionar um novo produto lá, uma nova ação, um novo fundo, vê o que você já tem, vê o que você está comprando. É parecido? É muito parecido? Se for, minha dica, pega os que são parecidos, fica só com o que é mais barato, o que dá mais cashback, ou que tem menor custo de administração, que tem menor custo de performance, ou então aquele que você confia mais e que é menos arriscado, se você conseguir fazer essa leitura, e descarta o outro. Porque se eles forem iguais, não tem motivo de você ter na carteira. É mais trabalho, não vai te dar uma falsa impressão de segurança, o que é muito perigoso. Agora, se eles forem diferentes, bota na carteira. E tem que fazer aquele trabalho de correlação, de fazer estatística, portal gráfico? Pode, você pode até fazer, mas lembra que a estatística às vezes ela mente, não é que ela mente, né? Mas ela distorce um pouquinho a coisa, e que o que importa no fim do dia para a gente é o fundamento. Correlação baixa é muito importante e a gente não precisa de estatística para isso. A gente consegue fazer muita descorrelação pensando no produto.